Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre João Batista, estimado diácono Renê, que estão aqui presentes, todo o povo de Deus, reunido aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. No início desta homilia, convido vocês já deixarem, assim, de antemão, guardado no coração e na mente, duas palavrinhas. Primeiro, que é uma palavra, mas que é uma atitude nossa também, que é murmuração, que nós vamos encontrar na primeira leitura que nós escutamos, e depois semente, né? Semear, o que eu tenho semeado, e a partir do que eu tenho semeado, nós devemos refletir sobre o que temos semeado, né? Em nossa vida cotidiana, em nossa família, em nosso trabalho. Então é uma pergunta que deveremos nos fazer nesta reflexão desta noite. Eu me recordo, ao falar de murmuração, que é a realidade que nós vimos presente ali na primeira leitura de hoje, o povo ao sair do Egito, quando se deparou com o sofrimento, com as dificuldades, com o deserto, né? No deserto é um lugar por excelência seco, é um lugar por excelência que ao longo do ano falta vida, falta verde, falta um sinal de fertilidade. Então é um local, o sol é escaldante durante o dia e à noite faz frio. Então é um local dos extremos. Então, onde os extremos se encontram, também nós nos encontramos com a nossa realidade interior, muitas vezes inconsistente. O deserto e também os sofrimentos revelam as nossas inconsistências. Nos achamos bons demais em alguma situação ou outra, mas quando nos deparamos em alguma realidade de sofrimento, ali nós nos colocamos diante de nós mesmos, e às vezes o que acontece é parecido com o que aconteceu com o povo no deserto. Começaram a ter saudade das carnes gordas do Egito. Lá tínhamos carne todos os dias, pão com fartura, porque não estavam conseguindo viver a realidade extrema ali do sofrimento. Mas o meu avô tem 95 anos. A minha avó já faleceu, ele vive sozinho. Então, minha mãe tem um ritual durante o dia, né? Então ela acorda, vai lá na casa do meu avô, cuida das realidades da casa do meu avô toda e depois volta para cuidar das coisas da nossa casa. Então essa é a realidade cotidiana da minha mãe lá no interior do Rio de Janeiro. Mas me veio em mente, enquanto eu preparava essa homilia, uma realidade que meu avô sempre falava, assim, sempre mencionava, né? Sabe que lá tem assim essa mentalidade de que a pessoa, quando ela é ruim demais, que ela morre seca, né? Que ela
diminui diante de Deus, e o caixão da pessoa, de certa forma, tem que ser até um caixão menor. E ele mencionava a respeito de uma senhora chamada Laide, que era, durante a existência, era uma pessoa de um coração não tão bom e tal, fazia tanto mal para as pessoas, depois, meio que lá no leito de morte, ela diminuiu. Aí meu avô falava assim, ó, Laide morreu pequenininha. Vira aí para quem está do seu lado assim, ó. Olha aí para quem está do seu lado. Só fala assim, ó, pequenininha. Aí você já vai entender. Aí eu gostaria de dizer para vocês também, quem muito murmura, como o povo de Israel no deserto, quem muito reclama, diminui. Quem muito reclama, fica pequeno. Vira aí para quem está do seu lado, pode olhar, falar assim, ó, tá murmurando demais, hein? Agora fala assim também. Primeiro dá um sorriso, né, para a pessoa que está do seu lado. Cadê o sorriso? Seu melhor sorriso. Tem dente? De verdade? Mas se for falso, pode sorrir também. Cadê o sorriso? Aqui, o rapazinho aqui tá. Cadê o seu sorriso? Viu? Já deu sorriso? Já olhou para quem está do seu lado? Não olha para o padre agora não, olha para quem está aí do seu lado. Dá um sorriso e fala assim, ó. Quem murmura fica pequeno. Para de murmurar. Agora eu vou explicar para vocês em que sentido é isso. Porque quem murmura, quem muito reclama, tem as suas energias sugadas. Então nós podemos ser grandes diante de Deus, diante daquilo que Deus espera de nós. É muito maior do que o que esperamos. Mas quando nós começamos a reclamar, quando nós começamos a murmurar, nós começamos a ficar primeiramente cegos. Começamos a ficar surdos para as realidades divinas. Começamos a ficar ignorantes para a providência divina que cuida de tudo, que cuida da nossa vida, que providencia o melhor, que tem como finalidade a terra prometida. Mas quando nós nos encontramos ali diante das dificuldades, no deserto, e aí nós começamos a murmurar. Nós começamos a reclamar. Nós começamos a sentir saudade da vida velha. Nós começamos a sentir saudade da escravidão. E por excelência, uma realidade que recorda escravidão é a realidade do pecado. Quantas vezes saímos da vida de pecado, entramos na vida em Deus, numa vida de comunhão com Deus, de Santa Missa diária, aí surge uma dificuldade. A primeira coisa é sentir saudade da vida velha. É sentir saudade. Lá tínhamos carnes. Carne temperada, saborosa. E aí começamos a murmurar. Toma cuidado com a murmuração, porque a murmuração te torna pequeno. A murmuração diminui a vida da graça em você. A murmuração diminui a ação do Espírito. Não que a sua murmuração atinja a Deus, mas você diminui o espaço de ação. Quando poderíamos ter um espaço no nosso coração expandido para que a graça de Deus agisse, nós vamos cultivando um coração pequeno. E se o coração é pequeno? Se o coração é estreito, não tem espaço para a graça de Deus agir. Não tem espaço para a graça de Deus transformar a sua vida para sempre. É por isso que quem murmura fica pequeno. É por isso que quem murmura morre pequeno. Por isso que quem murmura se torna diminuído. E quais são os locais por excelência de murmuração? Vamos pensar, primeiramente, o seio familiar. Ali, né, na família. O esposo e a esposa. Vamos nos questionar quais são os tipos de murmuração, de reclamação em relação ao seu sacramento do matrimônio, em relação ao seu esposo. Antes de murmurar, procure conversar, né? Antes de murmurar, procure primeiramente saber o que aconteceu, saber a situação, não ficar criando paranoias, né? Situações na mente, está cheio de gente paranoica por aí. Cria situações imaginárias, situações de ciúmes,
situações não acontecidas de fato, não reais, irreais, por isso imaginárias. E faz disso quase que o fundamento da existência. E fala, e reclama, mas não para um minutinho para escutar verdadeiramente. Também no seu relacionamento de casal pode acontecer essa realidade de você ser diminuída. Olha aí para o lado, vê se a sua esposa está pequena. Para quem é casado, é claro. Agora vê se o esposo está pequeno. Diminuiu? Fala assim, está murmurando? Eu acho que não está, não. Diminuídos para a graça de Deus que nos transforma por conta da murmuração. Mas Deus cuida de todas as realidades em nossa vida. A começar do sacramento para os casais. Deus cuida da nossa família também. Quantas vezes também nós começamos a reclamar, a murmurar, a maldizer, que é uma outra palavra para murmuração é maldizer, né? E maldizer é raiz da palavra maldição. E qual que é o contrário de murmuração? Então nós devemos cultivar palavras de louvor, de gratidão, de agradecimento, de bênção. Então muitas palavras aqui, né? Se maldição combina com murmuração, gratidão vai combinar com a bênção que Deus quer para a sua vida. Mas a bênção não vai habitar no coração estreito, no coração pequeno. Num coração que foi tornado pequeno pela murmuração. Que o nosso coração seja expandido para a graça de Deus. Repita assim com o Padre Edson: Senhor, dá-me um coração expandido para a ação da sua graça. Senhor, dá-me um coração expandido para que o seu amor haja nele. Eu não quero, Senhor, um coração pequeno, um coração que murmura. Muito bem, então se nós não queremos, nós devemos de fato permitir que o Senhor nos transforme. Então, antes de falarmos da semente, antes de refletirmos um pouco sobre o que temos semeado, né, no nosso dia a dia, eu convido você a, sentado mesmo, do jeito que você está, tá bom? Pode fechar os seus olhos por um instante. E nós vamos, na dinâmica dessa primeira leitura que nós escutamos, na dinâmica da murmuração do povo que esqueceu dos cuidados de Deus. E mesmo o povo tendo se esquecido dos cuidados de Deus, Deus providenciou ali as codornizes, providenciou carne. Deus providenciou o maná, providenciou pão para o povo que tinha se esquecido. Nossa, como nós nos esquecemos rápido. Como nós nos esquecemos rapidamente dos grandes feitos do Senhor em nossa vida. Como nós nos esquecemos rapidamente de tantas bênçãos que você recebeu, mas agora parou na murmuração, parou naquele voto íntimo que rezávamos no início dessa Santa Missa, de parar de rezar, porque uma coisa que você pediu você não recebeu. Porque foi decepcionado, porque foi decepcionada, mas o desejo de Deus é que o seu coração se abra, mas também a sua mente se abra, o seu sentimento se abra, para que você saiba que verdadeiramente o Senhor cuida de você. Repita com o Padre: Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim, cuida dos meus sofrimentos, das minhas dificuldades, até mesmo das minhas traições. Até mesmo das minhas traições. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Eu te peço, Eu te peço. pois eu preciso, Pois eu preciso. pois eu necessito
pois eu necessito do seu cuidado. do seu cuidado. Então, assim, com os olhos fechados, agora com a mão no seu coração, porque eu quero convidar você à reflexão. Falávamos de murmuração que vence, que pode vencer em nossa vida e nos tornar pequenos, mas o que nos engrandece em Deus é a bênção. Então vamos cantar um trecho dessa música, na dinâmica dessa primeira leitura, mas com o desejo de ser, de fato, transformado e transformada pela graça de Deus. Cantemos. Você não me tirou do Egito pra morrer de fome. Recorda disso. Nada te faltará. Nem no caminho e nem no destino. Mais uma vez, Você vamos cantar juntos. não me tirou do Egito pra morrer de fome. Nada me faltará. Nada me faltará, nem no caminho e nem no destino. Eu sei que tu cuidas de mim. Oh, 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 oh. Eu sei que tu cuidas de mim. Oh, 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 oh. Vamos todos juntos cantar mais uma vez. Eu sei que tu cuidas de mim. Eu sei que tu Toda a cuidas assembleia, de pode cantar. mim. Oh, 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 oh. Vamos tentar só as vozes. Ainda tá fraco. Eu sei. Agora um pouquinho mais alto. Canta mais uma vez, que está bonito. Eu sei que tu cuidar de mim. E daqui a pouco nós vamos continuar rezando com essa certeza que o Senhor cuida de nós, cuida de todas as nossas necessidades, cuida daqueles afetos desordenados, colocando ordem, colocando o toque da mão dele que restaura, que conduz tudo, que engrandece para Deus, não para nós mesmos, nem para ninguém neste mundo, mas engrandece para Deus. Nós escutávamos no evangelho de hoje essa dinâmica da semente que é lançada e encontra ali diversos terrenos. Essa semente é a palavra de Deus. Os terrenos são os diversos corações que estão aqui em nosso meio. Talvez tenha um coração totalmente preparado para a palavra. Talvez o seu coração ainda seja um terreno bem pedregoso, cheio de espinhos ainda, um emaranhado de pecados, de confusão. Você não consegue nem se entender. E quando o padre fala de que quem murmura fica pequeno, você se sente mínimo, mas um anão. Eu sou anão. Eu sou um anão diante de Deus. Eu sou um anão para a graça de Deus. Eu sou um anão para o toque da mão dele, que me restaura, que me transforma.
porque o terreno não estava ainda totalmente preparado. A semente é a palavra de Deus lançada. E que essa palavra encontre espaço nesses nossos corações diminuídos. Repita-se com o Padre: eu não quero ser anão. Mas se você é anão, pode falar também, não tem problema. É que é anão em relação às realidades espirituais, tá bom? Vamos dizer de novo. Vira aí para quem está do seu lado, que é melhor falar assim: eu não quero ser anão. Para a graça de Deus. Eu não quero ser pequeno. Eu não quero ter um coração encurtado. Eu quero um coração expandido. Pode olhar aqui para o Padre. Expandido para que a graça de Deus haja. Então, agora sabendo, agora esperta ali, continuou repetindo, mas não era mais não para repetir. Então, agora que já sabemos que no contexto do Evangelho, a semente é a palavra que é lançada, o terreno são os nossos corações, mas vamos expandir a nossa reflexão porque se a palavra de Deus com P maiúsculo é semente que é lançada em nosso coração e precisa achar um coração preparado, mas agora vamos pensar nas palavras humanas, letra minúscula aqui. Falávamos de murmuração agora há pouco, falávamos de maldição, mas que tipo de palavra você tem lançado no seu dia a dia? Que tipo de semente você tem lançado na sua família, no seu ambiente familiar? Que tipo de semente você tem lançado no seu trabalho? É semente de discórdia, de deslealdade, é semente de fofoca. Essa é muito perigosa. Quem fofoca também, olha aí para quem está do seu lado de novo. Só olha, não vou nem mandar falar nada. Você já sabe, né? Vira e fala assim: já sabe, né? Quem fofoca, vira não. Brincadeiras à parte, que tipo de semente você tem lançado no seu ambiente de trabalho? Que tipo de semente, se tem alguém aqui que trabalha em pastorais, você tem lançado na sua pastoral, nos seus estudos, preguiça, desinteresse, procrastinação, e no dia a dia, reclamações constantes, mau humor, falta de atenção ao próximo, egoísmo. Mas poderíamos pensar também, que tipo de semente você tem lançado para cultivar a sua vida espiritual? Quem é prioridade na sua vida? Ou o que é prioridade na sua vida? O que vem em primeiro lugar? É a graça de Deus que está em primeiro lugar na sua vida? É o amor de Deus? É a ação dele que nos transforma, que está em primeiro lugar? Ou talvez você tenha colocado em primeiro lugar na sua vida o seu relacionamento de namoro? Talvez, por mais que você tenha que cuidar, e cuidar muito bem, com muito amor e afeto dos seus filhos, mas e a prioridade? Tem rezado também? Ou está só cuidando dos filhos? Já esqueceu de se dedicar a Deus? Já esqueceu que Ele deve ser uma prioridade também? Então, são sementes vazias que lançamos. São sementes inférteis. São sementes que não produzirão frutos de vida eterna. Sementes que não geram salvação, que não geram transformação. E que triste vivermos neste mundo na esterilidade. Que triste vivermos neste mundo na pequenez. Caminhar assim, pequeno, se esquecendo da graça de Deus, se esquecendo do amor de Deus que cuida de tudo, murmurando, querendo carne, querendo cebola, querendo tempero, bebida.
e se esquecendo do amor que te salva. Em que momento você se esquece do amor que te salva? Em que momento você se esquece do amor que se ofereceu por ti na cruz? Em que momento do seu dia? Em que momento do seu dia você para engrandecer, para valorizar a sua vida, saúde? Ah, mas eu estou enferma. Eu tenho que louvar pela enfermidade? Mas você não esteve sempre doente. Tá, você está enferma agora. Mas e os momentos em que você estava saudável? Tá, e se está enfermo agora, o que vamos fazer? Enfrentar com coragem, contando com a graça de Deus, pedindo o toque da mão de Deus, pedindo os cuidados de Deus para este mundo, mas também para o outro mundo, para que essa enfermidade prepare o nosso coração também para que sejamos melhores, porque nós não podemos sair de situações de sofrimento e enfermidade piores do que entramos. Alguma transformação precisa acontecer em nosso interior, porque se você se fixar apenas no pedir a cura, que não é proibido, que é necessário mesmo, mas se a finalidade última é apenas pedir a cura, e se essa cura não vem? Sabe qual é a primeira coisa que vai acontecer? Frustração. Eu rezo e Deus não escuta. Mas na verdade, a nossa oração deve ser sempre carregada do entendimento de que a nossa existência neste mundo é limitada e que nós estamos em um contexto de limitação. Muita coisa pode acontecer. Pode acontecer enfermidade, pode acontecer acidente, podem acontecer tragédias, porque nós somos humanos. Dizia o salmista, 70 anos dura a vida do homem neste mundo. Naquela época falava, né? Os mais fortes talvez cheguem a 70, na verdade, né? 60, 70. Mas hoje não. Mas ainda assim sabemos que tem um prazo, né? Acho que não vai passar de 120, né? Só tem 120? Tem? Quer chegar a 120? Se Deus quiser, né? Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Mas, quando nós rezamos a Deus aqui na missa do clube, quando apresentamos o nosso coração desejoso de cura, quando apresentamos as nossas enfermidades, pedindo o toque da mão de Deus, que o seu entendimento, que a sua compreensão, que o seu coração, sabendo da grandeza de Deus que pode realizar todas as coisas, pode te curar quando curou, como cura tantos, como tem curado seu povo grandemente por aqui. Mas a primeira e primordial cura que deve acontecer na nossa vida é a cura da alma, primeiramente, a cura do coração. A cura física deve ser secundária. Sabe quando acontece frustração? Quando o seu pedido de cura física, ele se torna primário, é o primeiro. Quando a importância não é nem o relacionamento com Deus. Eu não estou indo na missa para me relacionar com Deus, porque eu amo, não. Eu estou indo porque agora eu tenho câncer. E eu vou lá pedir a cura e a finalidade é essa. Claro, venha, de fato, peça. Você que acompanha de casa também, peça. Mas saiba, a finalidade primeira deve ser a comunhão com Deus. A finalidade primeira deve ser a cura da alma. A finalidade primeira deve ser a compreensão de que, de fato, o que é o homem neste mundo, o que é o ser humano neste mundo, nada sou. Uma hora eu estou bem, de repente não estou. Daqui a pouco estou grande, depois estou pequeno. Definha os quilos assim, ó, seca, a pele cola nos ossos. Mas ainda que venhamos para a casa de Deus e queiramos de fato a cura, eu quero a cura para minha alma, para o meu corpo. Eu sei que você também, e deve pedir, com certeza, mas tenha certeza que ela é secundária, tá bom?
É uma catequese aqui. Então que você precisa ter essa compreensão na sua mente. Não é primário, é secundário. Porque se você colocar como primário, você vai se frustrar e vai abandonar Deus. Vai abandonar a fé. Não vou mais na igreja. Não sei se você já encontrou alguém assim. Quantas vezes? E o que você vai falar para uma pessoa dessa? Eu não vou. Minha avó morreu com 100 anos. Achou que ia viver para sempre. Não vai, gente. Até a oração para a pessoa que tem mais idade tem que ser uma oração muito consciente, quase de entrega já. Que egoísmo é esse que quer prender a pessoa neste mundo para sempre? Ela não pode morrer. Nem ela quer ficar mais, porque a pessoa já começa a ficar pesada, cansada. Morreu todo mundo. Tem ninguém mais assim que eu conheço e tal. Se sente um peso. Acha que está dando trabalho. Tem até outros egoístas que falam, eu não quero envelhecer para não dar trabalho. Mas o trabalho que você dá é purificação para você também. Mas o trabalho que você pode dar é purificação para quem vai cuidar também. Então nós não podemos ser egoístas a esse ponto. Não vou cuidar, mas também não quero ser cuidado. Então não quero envelhecer. Vida humana não é brincadeira não. Mas também não é oba-oba. Então, espero que vocês tenham compreendido essa semente que o Padre lançou. Qual semente o Padre Edson lançou nesta noite? Cura física nós devemos pedir sim, com a graça de Deus. Mas o pedido de cura física é secundário. Qual que é o primário? Qual que é o primário? A cura da alma. Vocês podem responder assim. Tá bom? Qual que é o nosso pedido primário? A cura da alma. Vamos responder? Qual o pedido primário? A cura da alma. E o secundário? A cura física. Tá bom? Qual que é o primário? E o secundário? E o Senhor pode e Ele quer realizar tudo isso na nossa vida. Mais ainda se você tiver a sua alma curada. Mais ainda se você tiver a sua alma purificada. Começando por uma boa confissão, né, dos pecados. Revendo a própria vida diante de Deus. Revendo as próprias misérias, os próprios egoísmos. Quantos aqui não pensaram isso? Envelhecer dá trabalho. Não quero envelhecer. E quantos também viveram o contrário? Meu Deus, eu não aguento mais. Suporto. Mas também você não precisa carregar peso, porque muitos também cuidam de pessoas idosas e a tendência é ela viver sempre com peso, achando que não ofereceu o suficiente. O que precisa? Precisa da sua presença, precisa do seu cuidado, da sua paciência ali, do seu amor. Mas quem cuida sempre acha que não deu o suficiente. A pessoa só precisa ali. Seu pai precisa de um filho. Sua mãe precisa de uma filha ali, somente, que cuida. Não precisa inventar mais nada. Não precisa inventar. Que Deus cure nosso coração de todo egoísmo nesta noite. Quem está disposto a renunciar todo egoísmo? Levanta o braço direito. Você está disposto, sim ou não? Está disposto a compreender e colocar no coração que de fato o Senhor cuida de você? Sim ou não? Então fica de pé nesta hora. Vamos pedir a graça, que a graça do Senhor motive a nossa oração, as nossas preces, ao final desta homilia. Vamos cantar este refrão, eu sei que tu cuidas de mim, e vamos cantar com força. Vamos levantar os nossos braços, permitir que o Senhor nos cure, nos liberte. Eu sei que tu cuidas de mim. Oh, oh, oh.
Renova, Senhor, a nossa confiança. Renova, Senhor, a nossa entrega em Tuas mãos. Renova, Senhor, o nosso abandono em Tua divina providência, Senhor. Na certeza de que o Senhor cuida de nós. Na certeza de que o Senhor cuida das necessidades do nosso coração. O Senhor cuida das necessidades que nós apresentamos, que nós trazemos. Nós queremos sair daqui como um povo confiante, Senhor. Nós não queremos ser aquele povo, Senhor Jesus, que estava no deserto e murmurava. Eles viram, Senhor, eles contemplaram o mar se abrindo diante dos seus olhos, mas mesmo assim, Senhor, eles não acreditaram na Tua providência. Eles não acreditaram, Senhor, que Tu conduziria todas as coisas. E nós te pedimos, Senhor, nós não queremos ser esse povo. Nós não queremos ser esse povo que já toca, que já vê e que já contempla um milagre diante dos nossos olhos, mas mesmo assim desconfia. Mesmo assim, Senhor, é um povo inseguro, não acredita na Tua palavra, não acredita na Tua presença, Senhor. Não queremos caminhar na insegurança, Senhor. Nós queremos caminhar na certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor cuida das necessidades do nosso coração. O Senhor cuida daquilo que nós nem temos a oportunidade de falar ou de expressar na oração, mas o Senhor cuida. O Senhor cuida de cada um de nós. Nós não somos desamparados, Senhor. O Teu olhar de amor nos ampara, o Teu olhar de amor nos envolve, Senhor. A nossa vida, por mais difícil que esteja, Senhor, ela está debaixo do Teu olhar, ela está debaixo da Tua proteção, ela está debaixo da Tua segurança, da Tua palavra, Jesus. E nós queremos proclamar isso. É o Senhor quem tem a última palavra nas nossas vidas. O Senhor é o dono do tempo, é o dono da história. É o Senhor quem pode tudo. O Senhor é o onipotente. E nós cremos nessa Tua força, Senhor. Nós cremos na força da Tua palavra que é semeada nos nossos corações nessa noite. Nós cremos, Senhor Jesus, na força da Tua palavra que é lançada sobre nós nesta hora e tem poder de nos libertar do medo, nos libertar, Senhor, do egoísmo que carregávamos no nosso coração, pensando somente em nós mesmos, pensando, Senhor Jesus, no que era bom para nós, naquilo que eu queria, naquilo que eu queria que fosse do meu jeito. Não, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos falar que as coisas não são feitas do nosso jeito, mas que as coisas são feitas do Teu jeito, Senhor. E nós queremos nos abandonar na Tua presença nessa hora, na confiança, na entrega, Senhor. Faz crescer em nós essa confiança na Tua providência, que rege todas as coisas, Senhor. Nós estamos no território santo, no território que é sustentado todos os dias pela força da Tua divina providência. E assim como o Senhor sustenta a Canção Nova, o Senhor sustenta cada um de nós que aqui estamos. E nós queremos sair daqui com essa certeza. Você que chegou aqui nesse santuário com medo no seu coração, você que chegou no santuário com medo de perder alguém, não tenha esse medo, confie agora no Senhor. O Senhor sabe a melhor forma, o Senhor sabe a melhor forma de te conduzir e de te dar aquilo que você precisa. Você que chegou nesse santuário com um medo imenso do sofrimento que você vai ter que encarar por conta da situação que você descobriu na sua casa, na sua saúde, não tenha medo. Levante a sua cabeça, o Senhor cuida de você. Você não está desamparada, minha irmã. Deus cuida de você nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento. Levante a sua cabeça, você que está vendo seu matrimônio por um fio. Seu matrimônio está quase acabando. Levante a sua cabeça e confie novamente o seu matrimônio a Ele, ao Senhor que pode todas as coisas. Não queira você resolver do seu jeito. Deixe que o Senhor te inspire, deixe que o Senhor te conduza, deixe que o Espírito Santo renove no seu coração essa confiança. Muitos corações que estão agora nos acompanhando, você carregava no seu coração uma ferida muito grande, porque quando você confiou, você se decepcionou. Você confiou em pessoas e essas pessoas te decepcionaram, te frustraram, e você carrega isso no seu relacionamento com Deus. Você tem medo de confiar em Deus por conta daquilo que você viveu com as pessoas. Deixa eu te dizer, o Senhor não é como as pessoas que te feriram. O
O Senhor não é como as pessoas que te feriram, por mais doloroso que às vezes pareça ser. Ele tem a última palavra e Ele não te decepcionará. Amém. Não tenha medo, confie, confie. Eu sei que Tu cuidas de mim. Cuidas de mim. Oh, oh, oh. Mais forte. Eu sei que Tu cuidas de mim. Oh, oh, oh. E duas. Interessante que duas senhoras que estão participando da missa aqui no santuário constataram que caminham frustradas diante de Deus. Enquanto a senhora escutava a homilia, uma delas tem 57 anos, só para a senhora saber que é a senhora mesmo. E a outra 53. Vocês chegaram a esta conclusão. Mas eu quero dizer que essa frustração diante do que a senhora pediu não é o fim. O Senhor age em seu coração para reavivar essa certeza. O Senhor cuida da senhora. Até aquela realidade vivida que passou, cuida também dessa situação que a senhora tinha no coração. Ele cuida de tudo. E teve um rapaz que sentiu como se algo tivesse esmagando o seu peito profundamente no momento da oração, como se algo esmagasse ali o seu interior. Esse foi um sinal de uma experiência profunda que o Senhor quis para você especificamente nesta noite, de batismo no Espírito, de transformação de vida. Você vai perceber que ao sair desta Santa Missa, voltar para casa, você vai perceber toda a diferença operada por Deus na sua vida, a partir da sua disposição em escutar a palavra, a preparação que você viveu no início da missa, você aceitou, você permitiu que tudo acontecesse. E o Senhor cura um senhor que estava com a visão turva, sem diagnóstico do que estava acontecendo, mas algumas semanas, ao olhar certos objetos, o senhor não conseguia fixar direito e tinha certa preocupação, mas o Senhor, a partir do momento que o Senhor compreendeu que a cura primordial é a da alma, o Senhor entendeu que a cura física é secundária, mas a partir deste momento Ele tocou na visão do Senhor também, reorganizando a visão. E o Senhor vai perceber que não terá mais nada turvo, por graça de Deus. O Senhor mostra também um homem que sentiu bem do lado direito da sua cabeça, um pouco acima da orelha, o Senhor sentiu como se estivesse queimando algo ali. E o Senhor já tinha recebido um diagnóstico de algo que tinha estranho ali no crânio do Senhor, mas foi dissipado pela força e pelo poder de Deus. Aumente a sua oração em línguas. Senhor, fala no meu coração de uma mãe. Você estava rezando pelo seu filho e muitas vezes você disse que você já estava desesperada com o rumo que a vida do seu filho estava levando. O Senhor está renovando em você nesta noite a confiança nele. E eu te convido, mãe, a entregar o seu filho hoje diante do Senhor como você nunca entregou. Como você nunca entregou.
Renove agora essa confiança, na força desta confiança que o Senhor está renovando dentro do seu coração. Entregue o seu filho a Ele. E você vai ver que esse desespero ele vai embora. E o seu coração ele vai ser tomado por uma profunda confiança em Deus. Confiança. Uma outra pessoa que também, quando o padre pregava e falava sobre o egoísmo, você se sentia desconfortável quando o padre falava isso. Porque você se sentia exposta, você se sentia exposto quando o padre falava das pessoas egoístas. Eu quero te pedir agora que, em nome de Jesus, você agora seja alcançada e seja tocada pela graça de Deus, e de uma vez por todas, você reconheça que você carregava até hoje esse egoísmo dentro do seu coração, até mesmo na sua casa, até mesmo no convívio com as suas irmãs. Você carregava esse egoísmo dentro do seu coração, mas a partir de hoje você vai fazer o exercício e o grande esforço de abandonar este egoísmo que você trazia dentro do seu coração e deixar que a graça de Deus te alcance nessa hora. Deixar que a graça de Deus te visite nesta hora. O Senhor também me dá uma imagem de uma espada. E conforme nós fomos rezando, o que o Senhor ia colocando no meu coração é que muitos de nós estão se sentindo como essa espada, traspassando mesmo o seu coração, a sua alma. É uma dor profunda que você sente na sua alma. E o que me vem ao coração são muitos com o sentimento de morte. Você perdeu a alegria de viver. Você está aqui e você está dizendo para você: eu estou aqui esperando o Senhor falar comigo. O Senhor está falando com você. O Senhor está falando com você. E em nome de Jesus, eu proclamo que este sentimento de morte que caia por terra agora. Que você saia daqui em nome de Jesus restaurado, querendo viver, porque a sua vida é importante. E o Senhor também me dá uma imagem de uma mulher. Você está nos acompanhando. Você está em frente à televisão, chorando, chorando. É uma mulher e você também não quer viver. O Senhor está falando com você. Minha filha, você é importante para mim. Você é preciosa para mim. Venha para fora. Viva, viva. E em nome de Jesus eu quero convidar você a levantar os seus braços e fazer uma oração em línguas. Que seja uma oração de libertação para esta assembleia. Solte a sua voz no poder do Espírito Santo e permite que o Espírito Santo faça agora essa transformação na sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o Deus que nós estamos proclamando, que tirou aquele povo do deserto, é o mesmo Deus que se faz presente hoje na minha vida e na sua vida. Então clame ao Senhor, que Ele escute a minha oração, mas a sua oração. Clame, meu irmão, com força, com poder. Deixe que o Espírito Santo nesta hora ore em você e faça a libertação da sua alma. Essa é a cura primária que nós queremos, Senhor. A libertação da nossa alma, Senhor. Batiza no Senhor com teu Espírito Santo nesta hora. Benquista os nossos corações com teu Espírito, Senhor. Que toda indiferença da tua graça caia por terra agora. Pelo poder do teu Espírito. Neste santuário, Senhor. Todo o poder, Senhor, de indiferença. Coração fechado. Terreno que não foi preparado para a tua graça, caia por terra agora. Todo sentimento, Senhor, de pessoas que estavam no nosso meio e achavam que tudo isso que está acontecendo não era para elas. Eu quero te pedir agora, Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito neste lugar, pelo poder da tua presença no nosso meio, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor visite esses corações endurecidos nesta hora. Que caia por terra toda indiferença à tua graça, Senhor. Que aqueles corações mais endurecidos sejam agora alcançados por ti. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa hora nós clamamos a ti. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, batiza esses teus filhos agora do teu Espírito Santo, Senhor. Batiza, Senhor Jesus, por intercessão da Virgem Maria, a mulher de Pentecostes.
desse território santo, deste santuário que é caridade. Batiza-nos, Senhor Jesus, desarma-nos, para que a Tua graça nos alcance, para que a Tua graça nos visite. Desarma-nos, Senhor, nesta hora. Toca-nos com a Tua graça. Nós queremos ver, Senhor Jesus, a manifestação do Teu poder neste lugar. E eu quero te pedir, meu irmão, minha irmã, você que estava neste santuário e que não orava no Espírito, ore no Espírito agora, em nome de Jesus. Solte a tua voz no Espírito agora, como a assembleia que reza, como o povo alcançado pela graça de Deus. Ora no Espírito agora. Você nem sabe o que está acontecendo, você nem sabe o que significa oração em línguas, mas ore agora no Espírito, em nome de Jesus. O Senhor está te dando esse dom. Seu coração está pulsando, ele está acelerado mais do que o normal. Seu corpo está como que pegando fogo nesta hora. É a ação do Espírito que invade nesta hora e alcança o seu coração. Ora no Espírito. Eleva a tua voz. Eleva a tua voz agora. Eleva a tua voz no Espírito. Só as nossas vozes. Ora no Espírito, ora no Espírito. Só as vozes. Só as nossas vozes. Com ousadia, meu irmão. Sem medo. Sem medo. Eleva a tua voz. Reza no Espírito como você nunca rezou antes. O Senhor está te levantando, mulher, como uma mulher de intercessão. O Senhor está te levantando como uma mulher que se coloca na brecha. Ora no Espírito agora. A força da tua oração pode ser intensa agora, porque é o Espírito quem ora em você. Em nome de Jesus, que toda língua agora solte diante da presença dele. Ora no Espírito. Ora no Espírito. Seja batizado, meu irmão. Receba. Você que chegou aqui por causa que a sua esposa te trouxe, seja batizado no Espírito Santo de Deus nesta hora. Seja inundado pela graça do Espírito Santo de Deus. Agora, erga os seus braços o mais alto que você puder. E nós vamos encerrar este momento de oração cantando novamente. Eu sei que tu cuidas de mim. E nós vamos guardar no coração essa certeza para sempre. Diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, Deus cuida de nós, cuida de você, cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida dos seus filhos que estão distantes lá do outro lado do oceano. O Senhor cuida de tudo. Cantemos com toda a força do nosso coração. Você cantando, eu sei que tu cuidas de mim. Eu sei que tu. Força, povo de Deus. Tome posse dessa verdade. Eu sei que tu cuidas de mim. Mais uma vez, porque o Senhor está curando muitos corações. Eu sei. O Senhor está derramando o amor dele em muitos corações.
Enquanto você vai cantando, você vai sentindo este amor que é derramado. Eu sei. Aplauda o Senhor que cuida de cada um de nós.